Estamos tendo o lançamento da Saga do Céu, várias entrevistas na Champion Red estão sendo lançadas de Saint Seiya, temos eventos no Japão, filmes sendo reexibidos, muita coisa acontecendo, e a sensação que se tem é de que o ano de 2026 de Saint Seiya é extremamente vazio. Mas por quê? Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, sobre o ano de Cavaleiro do Zodíaco nesse momento e sobre as perspectivas para o restante dele também. Galera, já faz alguns meses que eu gravei um vídeo falando sobre uma possível nova era de Saint Seiya, principalmente quando os anúncios da Bandai foram feitos, né? De que teríamos, então, portanto, 12 anúncios e cada um deles ia representar uma chama do relógio de fogo, etc. E de lá pra cá, alguns meses se passaram, os anúncios foram sendo feitos e o meu desânimo com relação a isso foi ficando cada vez maior. Vimos bonecos sendo anunciados, por óbvio, mas nenhuma coisa que nos ligasse, por exemplo, a ideia de seja um remake, seja uma animação do Next Dimension, nada do tipo. E conforme o ano vem passando, conforme as coisas estão acontecendo, eu tô ficando cada vez mais cético com relação a isso. O que é muito esquisito porque tem muita coisa acontecendo nesse ano, como eu já havia dito. Nós tivemos no início do ano o lançamento da Saga do Céu, que foram 6 capítulos e que, pelo menos aqui no canal, eu sei que não é a mesma perspectiva de outros criadores de conteúdo, mas aqui no canal deu muito certo falar da Saga do Céu. Vocês assistiram muitos vídeos, vocês estiveram com a gente em live todas as vezes, a recepção foi muito calorosa e tudo que eu tava vendo, seja em comunidade no Facebook, seja no Twitter, seja em qualquer lugar, era muita gente discutindo, gostando ou não gostando, muita discussão acontecendo e a franquia muito aquecida, principalmente também. E junto à Saga do Céu ainda tava tendo toda aquela coisa também envolvendo os anúncios da Bandai, que estavam pra vir e etc. Mais recentemente, agora nós também tivemos uma nova coisa envolvendo a Saga do Céu, ou seja, pra quem não viu, no dia 19 no Japão, dia 18 pra nós, tivemos uma capa nova de Saint Seiya na Champion Red, a revista em que Cavaleiro do Zodíaco tem muita participação já há muito tempo, desde o episódio G sendo lançado por lá. Nós tivemos então uma capa do Shiryu, então vocês podem ver, tá na tela pra vocês, a capa do Shiryu de dragão, com a sua armadura quebrada, a gema de dragão que nós vemos lá no Next Dimension, e isso me levantou algumas coisas muito interessantes e achei muito legal a gente poder ver uma arte nova do Kurumada. As últimas não tinham me agradado tanto, umas mais recentezinhas que eu tinha visto dele. Essa eu gostei bastante, ficou uma capa muito bonita, bem legal, uma pena que tudo muito corpo fechado, né, mas bem interessante e bonita principalmente. E bom, a partir disso dá pra você pensar várias coisas também, né? Podemos pensar que provavelmente o Shiryu estará conosco na próxima temporada do Tenkai. Podemos pensar que ele vai ter algum tipo de destaque envolvendo a gema do dragão, já que ela foi destacada na ilustração. Podemos pensar um pouco sobre a sua armadura que foi destroçada pelo Scarlet lá no Next Dimension e por isso tá daquela forma tão destruída. E, enfim, muitas coisas interessantes e legais pra comentar, mas mesmo com isso acontecendo, eu sinto que a gente tá num determinado marasmo. Ora, são 40 anos de Saint Seiya. 40 anos, isso não é pouca coisa. O mangá fez 40 anos em dezembro do ano passado, o anime completa 40 anos agora em outubro desse ano, e é muita coisa acontecendo, mas uma coisa que eu comento já há algum tempo no Twitter é: nós não podemos sentir esses 40 anos da mesma forma que outros países, por exemplo, podem sentir. E quando eu falo outros países, eu falo muito especificamente, principalmente o Japão. Lá eles vão ter mais coisas. Então as entrevistas na Champion Red que têm saído com atores, com personalidades, com historiadores lá do público japonês, conhecidos por eles, imagino que devem ser muito interessantes, legais, e deve ser uma experiência muito nostálgica, principalmente para esses fãs mais antigos, que têm a possibilidade de encontrar pessoas que têm ali uma faixa etária muito parecida, e conversando sobre a experiência, sobre como foi ver Cavaleiros pela primeira vez, falando sobre os personagens favoritos, etc. Isso deve ser muito legal e muito proveitoso. Você ter o relançamento dos filmes no cinema por ações da Toei, que envolvem outros filmes deles também, mas com Cavaleiros do Zodíaco no meio, também isso é muito legal, muito interessante. Eu vi, inclusive, mais recentemente, um pouco antes de gravar esse vídeo, que tivemos uma reexibição do filme do Abel lá no Japão, com a possibilidade que você pudesse torcer pelos personagens. Então você tinha leques pros personagens, tinha leque do Saga, acho que do Seiya, dos outros também, pra você poder agitar e torcer pelo personagem, e a gritaria e etc. Isso é tão interessante, tão legal e muito bacana, mas principalmente a gente aqui no Brasil não tem a possibilidade de estar aproveitando esse tipo de coisa. E isso vai criando um sentimento de vazio, vai criando um sentimento de marasmo, principalmente. E esse marasmo, ele parece estar sendo acompanhado por outras coisas também, na minha opinião. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, eu queria pedir pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e para que se torne membro do nosso canal. Onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros que já fazem parte. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com avisos e pedidos feitos, vamos voltar ao vídeo. Então, galera, como eu dizia, eu acho que existem algumas coisas que podem estar acompanhando essa sensação de marasmo e de vazio. Uma das coisas, e acho que é muito inegável a gente tocar nesse ponto, é o hiato
da Saga do Céu. Eu já falei várias vezes e sou um grande defensor do Kurumada, como muitas pessoas sabem, e muitas vezes eu sou ofendido por tal, mas eu sou um defensor do Kurumada e eu entendo completamente, entendo mesmo, o porquê do ritmo de trabalho ser dessa forma atualmente. Seja pela idade, seja pela lesão, seja por várias coisas. Mas eu acho inegável que se separe o entendimento de uma situação para o que ela causa pra nós, em certa medida. O hiato da Saga do Céu, por óbvio, vai esfriar muito do hype da pessoa. Vai esfriar o ímpeto de acompanhar. Vai esfriar discussões, vai esfriar várias coisas. E isso vai causando, a longo prazo, uma determinada deterioração na própria imagem da obra. Eu temo que isso vá acontecer com a Saga do Céu, mesmo que o Kurumada mantenha 2 temporadas por ano. Porque isso aconteceu com o Next Dimension também. E por um curto período de tempo, nós também tivemos ali 2 volumes por ano sendo lançados. Acho que isso prejudica muito o ímpeto e o ânimo da galera que estava muito alto, e essa coisa muito alta não foi acompanhada por nada. A Saga do Céu não desembocou em algo posterior a ela, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não teve nada junto à Saga do Céu que acompanhasse o hype dos fãs. Ou seja, nós não tivemos um anúncio de nada. Não tivemos um anúncio do anime, uma sinalização pra isso, e os anúncios feitos pela Bandai, que no início estavam até agitando um pouco a galera e criando uma determinada expectativa, não só minha, mas em outras pessoas, foram fazendo aos poucos, com as revelações deles, o hype esfriar e abaixar cada vez mais também. Por mais que Sensei esteja muito ligado à ideia do colecionismo, aos Clothmiths, aos bonecos, isso tudo é uma coisa principalmente muito nichada. Até porque o Clothmith é uma coisa muito cara, é um item muito caro. É por isso, principalmente, que o que tá ali na minha estante, que são os bloquis, tem crescido tanto nos últimos anos. Que são produtos mais baratos, e são bonitos, são bem feitos, e criam uma determinada acessibilidade, e os Clothmiths estão ficando cada vez mais pra trás também. Mas esse não é o ponto do vídeo. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que eu sinto que o hype das pessoas está morrendo porque precisamos de algo realmente grande para esse aniversário de 40 anos de Saint Seiya. Porque se a gente não pode aproveitar como um japonês pode aproveitar as determinadas coisas que estão acontecendo lá, se a gente não pode ter mais conteúdos da Saga do Céu, que tenhamos algo que nos sustente por mais tempo. E aí entram 2 situações que acho extremamente importantes de se comentar. A primeira delas vai de encontro, inclusive, a um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a importância dos spin-offs dentro de Saint Seiya, de como eles nos ajudam em momentos exatamente como esses, em que nós temos hiatos da obra, seja de Next Dimension, que agora já acabou, por óbvio, mas da Saga do Céu, e a gente tem algum tipo de conteúdo para acompanhar. A gente tem coisas para nos manter entretidos e ligados àquele universo específico. A grande questão é que desde o início do ano nós temos ciclos sendo encerrados dentro desse mundo dos spin-offs. Então Shimaki Kuori, a autora de Saint Aisho, se despediu oficialmente de Saint Seiya. Shiori Teshirogi, autora de The Last Canvas, se despediu oficialmente de Saint Seiya e agora anunciou um novo mangá em colaboração com seu irmão também. Megumi Okada, autor de Episódio G, não publica um capítulo da obra há muitos meses já. E o que nós temos ativo é Saint Maria, que sai mensalmente pela revista Princess, e temos também Darkwing, que agora virou basicamente bimensal. Um capítulo, hiato. Um capítulo, hiato. E por mais que Saint Maria esteja mais popular do que eu estava imaginando que estava, pelo que eu ando vendo em grupos, em vídeos de colegas e amigos que falam a respeito, ainda assim não é o bastante para manter a galera muito ativa, porque mangá principalmente vai ser uma coisa muito nichada. Não existe o costume de ler, isso não só para dentro de Saint Seiya, mas o Brasil é um país que lê pouco, em média, em comparação a outros também. E principalmente dentro da faixa de pessoas que consomem Cavaleiros do Zodíaco, que são pessoas mais velhas, geralmente também não tem o costume de ler mangás. Ler mangás virou uma coisa também muito puxada para pessoas mais jovens, principalmente. Ah, Demi, eu tenho 30, 35 anos, 40 e leio mangá. Parabéns, você é uma exceção à regra. Então, com essa ausência, esse volume de obras que tem acabado, o Rise of Poseidon foi um exemplo disso, que acabou recentemente também, nós estamos tendo cada vez menos conteúdo da obra. Temos muito conteúdo que acabou, tem muita coisa para se explorar, se você nunca explorou nada dentro do universo de Saint Seiya, mas ainda assim nós temos pouco conteúdo agora, e pouca coisa saindo. E isso vai gerando marasmo, vai gerando sensação de vazio. E é aí que chego ao meu segundo ponto, a ausência de uma animação. Cavaleiros vem tendo um histórico muito complicado com suas animações, com suas produções já há muito tempo, eu diria que pelo menos há uns 10 anos. A última coisa que fez muito sucesso dentro de Saint Seiya foi justamente Soul of Gold. Teve um bom fanservice, serviu para fazer novos Clothmith, jogo, etc. E foi um estrondoso sucesso, isso não se discute, é que não estou debatendo qualidade nesse momento. Mas tivemos animações posteriores que fizeram parte de um grande plano da Toei que não deram certo. Saint Aisho não foi bem, KOT não foi bem em nenhum aspecto,
aspecto, e o live action, que não é uma animação, mas é uma produção audiovisual, também não foi bem dentro dos cinemas, por mais que esteja ganhando uma sobrevida no streaming, que não é o suficiente para que se tenha algo novo dessa obra, ou que inspire novas produções e novos investimentos também. Pelo menos, no outro momento, o cenário pode mudar, é claro. Então, o fã de Saint Seiya, nesse momento, tá muito carente de um audiovisual, de uma animação, que sempre foi uma coisa tão grande dentro da franquia. Saint Seiya, por óbvio, nasce com o mangá de Masami Kurumada, é um sucesso, é sólido dentro da Shonen Jump, mas o próprio admite que o que faz a obra toda impulsionar foi a sua animação. A ligação do fã de Cavaleiros com seu audiovisual sempre foi muito forte, mais forte do que a ligação com o mangá, apesar dessa relação ter mudado ao longo dos anos. E que bom, porque o trabalho do Kurumada tem que ser valorizado e muito valorizado, beleza? Mas eu me pergunto, no ponto que a gente tá no ano, eu tô gravando esse vídeo em agosto, eu me pergunto se a gente realmente vai ver algum tipo de anime ainda esse ano. Porque cada vez mais a minha sensação é que não. Vamos lá, gente, a obra acabou em 2024, nós tivemos o Den nesse meio tempo, depois tivemos agora o início da Saga do Céu, e tudo envolvendo uma animação de Next Dimension foi esfriando, se não congelando, na verdade. Nós tivemos uma notícia de anos atrás, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, se eu não estou enganado, de que existia um pôster de Next Dimension rodando, dos bastidores da Toei, a tentativa de você realmente conseguir fazer uma animação no Next Dimension. Já foi dito publicamente por pessoas da Toei Animation que existe vontade de se animar a ND, e agora é um bom momento para isso, que existe foco, que existe atenção das pessoas para uma animação, não se vê nenhum tipo de ação por parte da empresa para tal. E por quê? Por que Next Dimension não está aparecendo para nós nesse momento? E essa não é uma pergunta que eu tenho uma resposta, beleza? É uma pergunta para mim, para vocês. Eu tenho certeza que muitos estão se perguntando a mesma coisa que eu. Eu ainda tenho algum tipo de fé num anúncio para animação esse ano, que é em outubro. Outubro eu acho que a gente pode ter algum tipo de anúncio. No mais tardar novembro, porque outubro é o aniversário do anime, novembro nós temos a Tamashii Nation, e nós já tivemos um anime sendo anunciado lá, que foi justamente Soul of Gold, mas nós já tivemos a presença de outras produções de Cavaleiros do Zodíaco no evento, se eu não estou enganado também. E se a gente não tiver um anúncio, bom, é ter que lidar com isso, e lidar com um ano sem produções de Cavaleiros. De alguma forma talvez isso possa ser bom, não sei, já que a última impressão do audiovisual de Saint Seiya não foi muito positivo para muitas pessoas. Talvez a tentativa de respirar seja algo positivo, mas eu tenho lá minhas dúvidas o quão positivo isso é, sendo bem sincero para vocês. Eu acho que Saint Seiya tem que se manter ativo, eu acho que Cavaleiros tem que se manter não só ativo por estar ativo, mas ativo com boas produções, e acho que Next Dimension seria a oportunidade perfeita para se reconectar à base de fãs, com um bom anime, com uma boa produção, e você podendo investir. Mas são esses vários nãos e essas várias coisas assim encerrando, principalmente para nós que estamos aqui, que vão gerando a sensação de vazio, essa sensação de que estamos mesmo num ano de 40 anos, estamos mesmo comemorando algo, Saint Seiya tá vivo, Saint Seiya tá decadente, Saint Seiya tá isso, tá aquilo. A grande verdade é que Saint Seiya não está decadente, tá? Pra quem se preocupa com relação a isso, Cavaleiros passa muito longe de estar decadente, e não é um ano sem nenhum tipo de produção agora que vai mudar isso. Existe uma diferença entre você achar que uma obra ou uma franquia tá decadente, acabando, de o seu sentimento com ela é de que, pô, eu tô sentindo falta de ter produções. Eu tô querendo novas coisas, eu tô querendo novas oportunidades de histórias pra Cavaleiros. Isso é uma coisa. Você achar que ela está acabando é outra. Tem de ser bem recentemente, nós tivemos os dados da Toei, voltou a ficar muito bem no ranking doméstico da Toei Animation, já que no ranking overseas, né, fora do exterior, sempre esteve em quarto e voltou a figurar na quarta posição lá também, no ranking doméstico. Você tem coisas saindo ao redor do mundo, tem produtos continuando sendo licenciados, segue muito forte com as bloqueios agora, você segue muito forte em várias frentes, mas na que mais importa pra mim e pra vocês, parece que as coisas estão um pouco diferentes. Não que esteja fraco, mas que tá parado. E o fato de estar parado me levanta a possibilidade de que muito provavelmente a gente vai ver coisas novas, caminhos novos para Saint Seiya. Os spin-offs, pra mim, por exemplo, vão sofrer uma grande alteração. Não que eles vão passar a ser desenhados pelo Kurumada, beleza? Nem que eles vão deixar de existir, mas acho que o caminho para eles, o caminho para essas histórias vai ser algo mais possível de se conectar ao público, como foi com Re-Rise of Poseidon. O grande mérito de Re-Rise e do Suda foi conseguir se conectar com o público, com essa nostalgia e a galera que quer ver personagens clássicos em tela de alguma forma. Eu não acho muito improvável pensar que nós tenhamos, num futuro bem próximo, spin-offs que voltem a fazer isso com histórias curtas que vão se ligar ao público, mas também vejo a possibilidade dos spin-offs passarem a mudar um pouco de categoria e tornarem-se aquilo que nós sempre discutimos, mais canônicos dentro do universo, que exista uma maior oficialidade de eventos para que justamente atraia o olhar das pessoas para eles. Como existe em outras
outras franquias também. Com relação ao audiovisual, a minha esperança e a minha expectativa é de que, se eles demorarem, se a gente não tiver um anúncio pra esse ano, é porque o próximo projeto tá sendo bem pensado. Eu não acredito em produções antigas ressurgindo das cinzas, como, por exemplo, eu não acredito numa quarta temporada de COT, a animação 3D, eu não acredito numa continuação do Prólogo do Céu, eu não acredito numa continuação do Ômega, eu não acredito num remake de Saint Show, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a próxima produção da Toei Animation com o Cavaleiro Zodíaco será Next Dimension. Eu tenho muita fé nisso. E se não for, a única outra possibilidade a qual eu penso é que a Toei adapte os materiais extras de Saint Seiya, ou seja, episódio 0, talvez o Destiny, talvez o Origin, e a gente possa ter isso em tela pra nós também. Pelo menos são essas as possibilidades que me vêm à cabeça. Se o momento da franquia tá um pouco mais frio, a minha animação também tá um pouco mais fria, eu tô um pouco mais cético com relação a certas coisas, mas eu gostaria de saber de você. Você tá cético, tá animado, tem alguma opinião, acha que pode vir alguma coisa? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar discutir e debater com vocês, sempre com muito respeito e com muito carinho também. Beleza, galera? No mais é isso, um vídeo um pouco diferente, um pouco opinativo, eu queria falar algumas coisas, eu acho que não vai ter uma edição tão pesada nele também, então espero que não tenha sido chato me ouvir, e é isso. Um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!